Bom dia nossos companheiros, nossas companheiras. Estamos aqui hoje iniciando mais um programa Minuto da Democracia. Este é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores, através da liderança, no sentido de a gente discutir aquelas questões mais candentes da conjuntura, informar sobre a movimentação do parlamento, enfim, o que é a questão mais importante naquele momento para a sociedade brasileira. E hoje nós estamos aqui com um companheiro de uma trajetória muito intensa, né, de longas datas na militância do meio ambiente, da questão ambiental. Nosso companheiro Renato Cunha, que é coordenador executivo do Grupo Ambientalista da Bahia, um dos grupos que tem uma trajetória mais longa de militância determinada nessa luta das questões ambientais. E aí nós vamos discutir aqui: o Brasil está sendo incendiado, destruído, e literalmente, né, nossas florestas, e aí a questão da Amazônia, e também não é só na Amazônia, já vários pontos do Brasil, né, e o grupo que tem uma tradição, né, que tem nessa luta, nada melhor do que a gente ter aqui. Então eu gostaria de agradecer a presença do nosso programa e gostaria de iniciar, principalmente, uma provocação. As ONGs foram que tocaram fogo na Amazônia? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Essa foi uma colocação estapafúrdia do presidente, né, dizer que as ONGs estariam por trás dessa questão, o que é um absurdo, né, total, né? As ONGs vêm fazendo um trabalho na Amazônia justamente tentando proteger, tentando valorizar toda a sua biodiversidade, as comunidades tradicionais, os índios, quilombolas, os ribeirinhos, né? Esse é o trabalho que as ONGs e todos os movimentos sociais estão trabalhando na Amazônia, né? Para efetivamente proteger aquele grande patrimônio brasileiro, que não é só brasileiro, é global, né? Ele tem uma importância grande em nível do clima da terra e tal. E ele não está ali para... Quer dizer, as ONGs estão ali para fazer esse trabalho, né, que muitas vezes o poder público deveria fazer e não faz com a competência necessária, né? O presidente mesmo, né, quando ainda na campanha, dizendo que ele iria acabar com a fábrica de multas do IBAMA, ou seja, ia deixar de fiscalizar, ia deixar de ter uma atuação de controle, né, aos desmatadores, a tudo que é feito de forma criminosa, errada na Amazônia. Então ele incentivou esse tipo de coisa que está acontecendo agora. E as pessoas lá, os madeireiros, os garimpeiros, né, os mineradores, entraram numa de vamos aproveitar esse discurso e vamos trabalhar para que né, a gente tenha condições, até disseram, de trabalhar. Eles fizeram no dia 10 de agosto, esses madeireiros, mineradores, o Dia Nacional do Fogo. E tocaram fogo, principalmente na região do Pará, mas com o clima seco, que é dessa época, né? É uma época que normalmente existe a propagação de incêndios florestais, mas você tem que combater, tem que fazer um trabalho de informação para a proteção, né, e prevenção, né? Justamente foi ao contrário. E a gente viu o que está acontecendo hoje aí, né, que não começou agora, já vem de um tempo que está aumentando o desmatamento, né, e essas queimadas, e agora estourou para a sociedade, não só brasileira, até mundial, com vários protestos, várias colocações de pessoas super, né, engajadas nessa questão, né, preocupadas com o que está acontecendo na região, né. E é importante, né, que o governo tenha a clareza necessária para o combate exatamente a isso. E quem é o responsável? A gente não sabe se agora
o anúncio que foi feito, vamos fazer uma força-tarefa até com militar, né? Você vai atrás de quem está provocando esse desmatamento, essas queimadas, né? A gente fica com temor do que vão acusar os índios, vão acusar os ribeirinhos, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas o fato é que é preocupante essa atuação do poder público em nível federal, principalmente. Mas ele declarou que ele tinha uma formação militar. Ele, como militar, ele acha que as Forças Armadas têm como resolver toda a questão. Mas isso foi uma tragédia anunciada. Ele desmontou o IBAMA, né? Agora o IBAMA, para fiscalizar, tem que anunciar, imagine você. Né? O ladrão está roubando e a pessoa, aí a polícia avisa, olha, eu vou aí para poder lhe prender agora. Né? Então ele acusou as multas de serem fraudes que ele ia acabar. Enfim, o assassinato da natureza foi anunciado, né? Exatamente. E hoje ele é o inimigo número 1 do meio ambiente, né? Da preservação, e anuncia que isso é suficiente quando os órgãos têm expertise, têm técnico, ao mesmo tempo que ele demitiu um cientista altamente capacitado, reconhecido pelo mundo, né, o diretor do INPE, e agora anuncia. As Forças Armadas foram preparadas para fazer isso? Você acha que isso resolve? Pode ajudar, eu acho. Quer dizer, todo mundo, né, se tiver umas condições operacionais, né, com capacidade, tudo, tem que funcionar, né? Eu acho que não é questão dos militares, seria nesse caso o problema. O problema é dar mais força aos órgãos mesmo competentes para isso, que tem técnicos como o IBAMA, como os governos estaduais também têm lá a sua capacidade também de trabalhar. Né? As Forças Armadas, eu acho que entra como um paliativo absoluto aí, né? Como dar uma resposta ao mundo que agora eles vão realmente controlar. Né? Eu acho que esse anúncio que estava tendo, como você falou, eu tinha me referido antes, já estava, né, encaminhado para que essa coisa viesse a acontecer, né? Ele está provocando isso, provocando essa proposta de que a Amazônia tem que ser explorada, pode ser desmatada, que não tem problema nenhum. Esse era o discurso que estava sendo feito. Né? E isso, né, eu acho que deu um tiro no pé, quando inclusive ele acusa as ONGs de estarem por trás. Inclusive, eu acho que até a mídia nacional, a mídia estrangeira, foi contra isso, né? Fez uma crítica em relação a essa colocação dele. Né? Acho que até foi um tiro no pé que ele deu nele mesmo. Né? Acho que toda a sociedade, a gente espera, né, todos os comentários que a gente viu, né, na mídia e nas pessoas, no modo geral, que ele não era isso que ele deveria ter dito, porque ele está contra as ONGs desde o início, desde a campanha eleitoral, já dizendo que as ONGs atrapalham, que são de esquerda, que o meio ambiente, né, e a questão climática é uma coisa partidária, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Agora, vamos ver, né? Eu acho que, inclusive, né, os recursos que tinham em alguns fundos, tipo o Fundo Amazônia e outros fundos públicos de recursos estrangeiros ou recursos nacionais mesmo, foram cortados em função dessa discussão também. O próprio ministro do Meio Ambiente, que também é um absurdo ele ser um ministro, uma pessoa que está condenada lá quando ele era secretário do Meio Ambiente de São Paulo, por fraudar mapas de uma área de proteção ambiental para uma determinada mineração, ele quer mudar esse Fundo Amazônia, para ele ter a governança que não precisa. A governança era da sociedade, né, através do banco, né, do BNDES, que administrava, mas tinha uma comissão, né, de análise de projetos com a participação da sociedade civil, tudo muito bem controlado, um dinheiro muito bem aplicado, e ele quis mudar tudo isso, e a Noruega e a Alemanha, que eram que são, né, os investidores, né, que doam dinheiro para esse fundo,
ficaram com o pé atrás também com essas manifestações do ministro. Isso, né, é um recurso, inclusive, para o próprio IBAMA, por órgãos estaduais de meio ambiente, para fiscalizar melhor o próprio patrimônio da Amazônia. Isso ele também criou uma confusão com esses países também, acusando eles de estarem, né, querendo se apropriar, né, internacionalizar a Amazônia, que é também uma discussão, né, que não é por aí. Né? A proteção, né, claro que a proteção da Amazônia, a própria Amazônia, ela é brasileira, mas todo mundo se preocupa com isso porque ela tem uma importância global, em nível de clima, em nível daquele patrimônio todo. Então não é uma questão só nossa, é nossa bastante, mas é do mundo também, né? Na semana passada, na sexta-feira, se encerrou um dos eventos internacionais mais importantes, né? Que foi um evento preparatório, né? Foi uma semana do clima aqui em Salvador, justamente nesse grande incêndio, né? E que assusta o mundo, né? Como você avaliou essa realização desse evento aqui em Salvador, a relação que ele tem com a Amazônia queimando, mudanças climáticas, como é que você avalia? Então, o encontro em si foi muito bom ter acontecido aqui, né? Acho que a gente conseguiu estar presente, participando de vários momentos lá, muitas articulações e tudo. É importante a gente refletir sobre a questão climática aqui na Bahia. O problema do clima não se refere só à Amazônia, em todo canto, em todos os lugares, todos os territórios, a questão climática é importante, né? A fala inicial do cientista, que é o Carlos Nobre, foi muito boa, dando dados científicos em relação à questão climática em nível do planeta, em nível do sistema hoje que está vigente, que impacta substancialmente a questão climática, né? Com as tecnologias, com o sistema capitalista mesmo, voltado para o lucro imediato e tudo, isso tem prejudicado muito, né, o impacto, né, tem provocado um impacto significativo no clima. Se não mudar o sistema de desenvolvimento, sistema tecnológico, daqui aos 30, 40 ou 50 anos, a vida na Terra vai ficar muito complicada. Então a gente tem que começar a fazer logo agora, né, essas mudanças para que a gente possa realmente ter na vida, continuar. A gente não tem outro planeta, não tem um planeta B, né? A gente tem que ter esse planeta nosso que a gente vive e que a gente tem que cuidar muito, né? O cuidado é fundamental. Então, esse evento aqui foi importante, né? Inclusive o próprio governo quis que ele nem acontecesse aqui, o governo federal. Mas acabou acontecendo, né, com o esforço de várias pessoas, inclusive da própria Prefeitura de Salvador, que quis que, né, defendeu que viesse para cá. Não que a Prefeitura está preocupada exatamente com o clima, era para dar um movimento na cidade que foi importante para a gente até participar. E esse evento foi preparatório para a Convenção das Partes, que vai acontecer no Chile no final do ano, em dezembro, para que novas decisões sejam tomadas. O Brasil mesmo, né, está reticente a continuar participando desses acordos internacionais, como o Acordo de Paris, que é o chamado, que na última Convenção das Partes foi estabelecido vários pactos que cada país tem a obrigação de cumprir, né, diminuindo as suas emissões de gases de efeito estufa, como combustíveis fósseis ou mesmo queimadas. E o Brasil, com essas queimadas que estão acontecendo hoje, está na contramão disso aí, né? Muitas discussões interessantes foi lá. Inclusive o ministro do Meio Ambiente esteve aqui, não disse nada, não se comprometeu com nada, fez uma colocação muito genérica, que recebeu até protesto da sociedade civil baiana que estava lá presente, e a gente fez uma manifestação contra a postura do governo e dele especificamente. Mas o evento foi importante, né? Acho que chamou a atenção daqui da sociedade baiana, a sociedade brasileira, que a gente tem que se preocupar com essa questão climática. E justamente foi na semana que
essa questão das queimadas na Amazônia estourou, né? E aí a gente teve possibilidade, durante o evento, de fazer essa discussão da Amazônia. Inclusive no show que teve do Gilberto Gil, né, a gente conseguiu colocar uma faixa lá, né, numa manifestação, e o próprio Gil fez uma manifestação importante na defesa da questão ambiental e que foi muito boa também. E no meio da semana teve um evento onde São Paulo escureceu. Exato. Às 15h30 da tarde. Isso acho que foi o que chamou a atenção da sociedade, foi a partir dessa escuridão que teve São Paulo. Porque as queimadas já estavam acontecendo, mas esse dia chamou a atenção do Brasil como um todo, do problema que estava acontecendo. Né? Então foi assim, foi uma coisa cruzou com a outra, né? Uma interferência da natureza, né, para que ali os participantes, exatamente, comprovassem na prática o que vinha acontecendo. Exatamente. E a gente ainda está vulnerável, né? A gente teve até aqui, com a Frente Parlamentar Ambientalista, um dos dias, um debate sobre as mudanças na lei ambiental do licenciamento, que foi muito importante o debate aqui, com vários especialistas, o pessoal que está acompanhando de perto o que está acontecendo no Congresso Nacional, está flexibilizar mais o licenciamento ambiental. A gente teve a participação da Frente Parlamentar Nacional lá do Congresso, com o Mário Mantovani, que é da SOS Mata Atlântica, a promotora Cristina, a gente esteve presente, né, coordenado por você, né, Marcelino? E a gente viu que essa questão do licenciamento também está enfraquecendo o controle ambiental. E tem risco disso acontecer. Inclusive, a própria atividades agro-silvio-pastoris estão isentas de licenciamento ambiental. Isso aqui na Bahia já acontece, inclusive aqui com a Lei Estadual de Meio Ambiente. Então, as atividades desta área, dos territórios, dos proprietários rurais, não precisam de licenciamento na hora que vai fazer alternativas do uso do solo. E isso é importante que tenha esse licenciamento. Então, a gente ainda está na contramão se o Congresso aprovar isso, né, pode votar a qualquer momento, porque está em regime de urgência lá na Câmara e vamos ver o que acontece. O esforço nosso é que não venha acontecer isso, mas a Câmara Federal também é complicada lá em nível do que entra e o que é aprovado, né? E justamente um dos objetivos desse programa, como você falou, o Congresso aprovar as Assembleias Legislativas, que tem uma função primordial de uma aprovação de um arcabouço jurídico que vai dar o direcionamento do tratamento da questão ambiental. Né? Então aqui nós temos esse programa que, claro que vários internautas acompanham ele, mas ele tem uma função de dialogar com os militantes do Partido dos Trabalhadores. Né? A gente dar um adensamento desse debate para que os nossos militantes compreendam a importância política da questão ambiental. Né? Então, é formativo, é orientador. Então, o que é que você sugere no sentido de que a gente avance, né, nessa integração, nessa necessidade de um militante político compreender a questão ambiental e que ele participe, né, mais intensamente dessa questão? Então, eu acho que cada vez se informar mais, estar ligado nessas questões aí ambientais, né, que surgem cotidianamente, né? Acho que a participação aqui na Frente Parlamentar Ambientalista, que tem feito um ótimo trabalho de reflexões, discussões sobre a questão ambiental, é um espaço importante de participação, e na militância de uma forma geral, né, onde cada um estiver, né, levando essas informações e tal. Aqui na Bahia também a gente precisa melhorar a gestão ambiental no governo do Estado, né, melhorar a ação do INEMA, né, melhorar a gestão das unidades de conservação.
né, dar mais visibilidade e transparência ao processo de licenciamento ambiental das atividades, né, com significativo impacto ambiental, né, a questão das outorgas de uso da água, a questão das autorizações de supressão de vegetação que têm sido dadas com bastante frequência pelo INEMA, é preciso repensar isso, né? Eu acho que tem uma possibilidade de participação grande aí, inclusive nos próprios municípios também, né? Hoje os municípios cada vez mais têm as suas atribuições na gestão ambiental, com secretarias do meio ambiente, conselhos municipais do meio ambiente, e a gente vê ainda os municípios muito fracos para fazer essa gestão com capacidade técnica, capacidade operacional, de recursos para fazer uma boa gestão dentro do município. É importante, né? A gente defende muito isso. Mas eu acho que em cada município é importante trabalhar com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, para que essa gestão melhore, né? Então é uma discussão importante que tem que ser feita também nesse sentido. Isso é muito importante, porque hoje nós já temos quase 246 municípios que têm essa atribuição, né? Que já criaram suas secretarias de meio ambiente, que criaram esses conselhos de meio ambiente, que é fundamental que eles funcionem de fato, tenham uma representação da sociedade e que a gente não use essa questão municipal para facilitar, né, o licenciamento. Exatamente. E sim se aproximar, né, do local, ali onde as pessoas vivem, onde elas têm uma maior compreensão, né, da sua realidade e dessa relação com a natureza. Como é que nós podemos fazer isso? Você acha que isso é possível? Eu acho que tem que acreditar que os municípios têm que se fortalecer melhor. Inclusive, você falou, tem 246 municípios que já fazem gestão ambiental. Mas muitos deles só tem um secretário, não tem equipe, não tem recurso, existe lei, né, uma lei municipal do meio ambiente, existe um fundo municipal do meio ambiente, mas o fundo não tem dinheiro, né? Então, tem uma precariedade muito grande. A gente mesmo, no Gambá, trabalhou na elaboração dos planos municipais de Mata Atlântica, junto com municípios, né, de Ilhéus, de toda a área lá da Costa do Descobrimento, né, no Canavieiras, Mascote, e lá a gente viu a precariedade de vários municípios, né, para até cuidar melhor da Mata Atlântica que existe em cada um desses lugares, tanto conservar aquilo que tem ainda e restaurar aquilo que seja necessário. A gente viu essa fraqueza e tudo, mas é importante fortalecer, é importante trabalhar que cada vez melhor os municípios se adequam. Aí acho que precisa uma articulação com o Estado, né, o Ministério Público tem um programa de município legal que também trabalha para que os municípios funcionem com melhor qualidade nessa questão. Então é uma expectativa que a gente tem que trabalhar, né, com esperança que a gestão no município vai ser muito melhor. Isso. Nós temos 39 prefeitos que são do nosso partido, tem um número muito grande de vereadores. Então é isso que a gente tem que cuidar. Nós temos primeiro a obrigação de fazer isso, né, para poder ser um exemplo pedagógico, né, para o restante da sociedade. Né? Mas voltando à questão nacional, né, e essa internacionalização da questão ambiental, que ela é global, porque o que acontece aqui afeta a China. Nós tivemos no mundo, nesse final de semana, a manifestação em quase todos os países da Europa, com o Brasil assustando o mundo. Né? E como você vê, um país que era o protagonista, né, das questões ambientais, são 4 décadas de construção de políticas ambientais, um governo à esquerda, à direita, não é isso? Isso. Não diria à esquerda, que a gente não pode dizer que teve um governo de esquerda. Tivemos um governo de coalizão progressista, mas de uma forma crescente, consolidando uma legislação. Né?
e agora em tão pouco tempo esse impacto da destruição. Né? Então as ONGs também, como todo lugar, tem boas, mas a maioria das ONGs são sérias, fazem um trabalho que é fundamental, que é complementar a ação do Estado, e agora eleita como inimiga e, ao mesmo tempo, tendo um novo desafio, né? Que é totalmente diferente ao longo desses 40 anos. Né? Como é que você vê essa possibilidade de reorganização para fazer o enfrentamento a essa realidade? Esse novo desafio desse cenário que é totalmente diferente do que nós estávamos acostumados. Então, o Brasil foi protagonista muito nessa discussão aí ambiental, desde a época da ECO 92, que foi a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. Lá o Brasil foi um protagonista importante desse processo, junto com outros países e tal. E de lá para cá, ele vem sendo protagonista nessas convenções, tanto da biodiversidade, quanto a questão climática, quanto a convenção de desertificação, né? E participando ativamente desse processo na ONU, em várias outras instâncias. Ele tinha esse protagonismo bem interessante. Por mais até crítica, a gente também tem, e tinha também, a política ambiental no país. Né? Não estava tudo a mil maravilhas, mas tinham propostas interessantes, logicamente. E isso foi se fortalecendo ao longo de tudo, como você falou, com governos de diferentes partidos, diferentes matizes, diferentes propostas. Mas agora a gente chegou num momento, né, de reversão absoluta disso. Né? O Brasil está sendo visto como um problema na sua gestão ambiental. Né? Em todos os lugares isso está acontecendo. Aqui no Brasil mesmo, todos os países aí da Europa fizeram manifestações esse final de semana. E é preciso reverter isso. Inclusive, acho que até no mercado, né, o agronegócio, né, das exportações brasileiras, estão sofrendo já algumas consequências em relação a isso, que é prejudicial ao país também. A liberação de agrotóxicos, que foi outro problema, só nesse governo se liberou quase 300 novos agrotóxicos, que é um absurdo também. A gente vai cada vez mais conviver com produtos que estão contaminados com esses agrotóxicos, e isso vai prejudicar a saúde das pessoas, né? Mais doenças então, que podem surgir ao longo do tempo. Esse é outro problema que aconteceu nesse governo atual. Então a gente vai ter que se unir em nível local, em nível mundial, em nível nacional, para reverter essa situação. Né? Eu acho que tem muito trabalho pela frente de união, de articulação e de esperanças, né, que a gente precisa. Tem aqui o companheiro Rogério Laetien, que aqui cumprimenta aqui você, a sua presença aqui no nosso programa. E agora, a questão da diplomacia internacional, né? Uma área também que o Brasil avançou muito o seu protagonismo, não só na questão ambiental, como outras. E tem um segmento que você falou aí, né, do agronegócio brasileiro, que depende muito, né, das relações comerciais, do que ele vende no exterior. E nós sabemos que há um movimento já no mundo, né? Isso tem muita força na Europa, nos Estados Unidos, a origem dos produtos que eles consomem. Né? Então, os produtos, né, que não tenham trabalho escravo, né, que são ecologicamente corretos, né? Essa movimentação, eu acho que já chegou a hora do agronegócio brasileiro se manifestar, né? Porque esse ministro, que é um ministro identificado com os interesses do agronegócio, ele está destruindo não só a economia brasileira, como especificamente esse segmento, né? Quando você vê o presidente da França, né,
que, claro, ele também tem interesse em proteger a sua agricultura, mas isso já serve, né, para desfazer um acordo que foi feito do Mercosul, né, e ele afirma que conversou com o presidente, ora dito presidente desse país, e que ele se comprometeu ali a cumprir os condicionantes ambientais, né? E ele chama de mentiroso. Ele chama de mentiroso, né? Porque ele descumpre. Então, na verdade, é uma burrice. O agronegócio vai caminhar para o suicídio econômico, né? Exatamente. Então, não é só mais uma questão do consumir comida que envenenada, ficar com o resto da contaminação ambiental e econômica, mas comprometer esse segmento. Você já dialogou com um representante deles que estejam compreendendo o que está se passando? Não, a gente não teve contato direto, mas a gente tem notícias, até outros companheiros de outras entidades, né, que já tem uma relação mais próxima com algum desses segmentos industriais da agricultura, que estão preocupados com isso, né, porque o mercado começa a se manifestar contrário a essa política ambiental e de produtos com agrotóxico e tudo. Vários países estão começando a refletir até suspender a importação de produtos brasileiros. Isso vai criar um problema na balança comercial e tal. Então, eu acho que se não for repensado tudo isso, a economia brasileira também vai ter retrocessos também em função disso. E é importante dizer que a questão ambiental hoje é fundamental, né? Fundamental para todo o negócio, toda a questão do desenvolvimento, né? Eu acho que agora tem esse marco objetivo e tudo, mas ninguém pode mais esquecer que a questão ambiental é fundamental para cuidar do planeta, cuidar das pessoas, cuidar dos alimentos, cuidar dos territórios, né? Cuidar dos nossos biomas brasileiros, não só a Amazônia, mas a Caatinga, que também tem que ser valorizada, né? Cuidar da Mata Atlântica, do Pantanal, dos Pampas, né? De todas essas áreas brasileiras que são importantíssimas, né? O mar territorial, né? A gente já vê áreas que estão, né, no litoral brasileiro, né, com o mar subindo, causando prejuízos, né, na população, na economia e tudo. Isso tudo tem que ser refletido seriamente. Eu acho que todos os empreendimentos têm que levar em conta a questão do clima hoje. Tem que pensar, quando fizer licenciamento ambiental, os órgãos ambientais fizerem licenciamento ambiental, tem que ter uma preocupação com a questão climática também. Então, eu acho que está num momento, eu acho que, quando se fala muitas vezes, quando vem essas crises, esse é um momento de refletir e tentar reverter tudo isso. Eu acho que o momento está propício a isso, em nível nacional e em nível global. Agora, o anúncio, né, da tragédia, né, desse crime ambiental, né, que foi organizado, um ministro foi escolhido a dedo, né? Fala-se que ele está no meio ambiente. Ele não é o ministro do meio ambiente. Ele é o ministro da destruição. E ele vai destruir até os que... Quem apoiou ele? O pai e a mãe dele. Imagine que criminoso que destrói o seu pai e sua mãe. Aqueles que o indicaram para fazer. Talvez não estivesse nem sabendo da sua ação, né? Mas esse é um grande desafio, né? E nós estamos discutindo também, e aí eu gostaria que você, né, fizesse um breve comentário sobre isso, a questão de avançar, né, na transição ecológica, né? Esse negócio de ver a questão ambiental como um entrave, a questão do emprego, do desenvolvimento econômico, isso é coisa do século passado, né? Hoje, a questão ambiental, ela gera emprego, o desenvolvimento está permeado por tudo, é a política de governo, não é? É a política de Estado tratando, porque a gente precisa
se transpor, né, para outro patamar, que veja a necessidade, né, de preservação da vida e veja a natureza como um sujeito tanto quanto nós, né? E aí também tem os direitos que já se discute, né? Você acha que isso é uma utopia? Não, eu acredito muito que essa transição ecológica, como a gente comentou um pouco, está no momento de acontecer. A gente está nessa luta, como você falou, me apresentando há muitos anos, e a gente só está nessa luta porque a gente acredita que a gente vai avançar. A gente trabalha muito nos retrocessos, né, que vem acontecendo, mas a gente tem que ter esperança que a gente vai trabalhar com energias positivas, com um desenvolvimento muito mais sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico. Eu acho que a gente está nesse momento, precisa avançar nesse momento, apesar de tudo que está acontecendo no país hoje, né, que literalmente está pegando fogo, né, não só no incêndio, mas em várias áreas, né, na educação, na saúde, né, na economia, na previdência e por aí lá vai. Né. Eu acho que a gente precisa confiar, né, e ter esperanças do que a gente vai partir para um outro patamar de desenvolvimento. Cuidar desse planeta, não tem outro planeta, e tudo depende disso, né? Tudo depende desse cuidado, né, que a gente precisa ter. Aí que a gente fala, tem que mudar o sistema, muitas tecnologias, muito, né, práticas hoje que do ponto de vista, né, socioambiental são condenáveis, e a gente precisa mudar isso na agricultura, na indústria, na energia, na habitação, na urbanização, no transporte, na mobilidade. Aqui em Salvador, a gente tem uma obra hoje, aqui em Salvador, que é do BRT, super complicada, que vai um pouco na contramão do que a gente pensa que deve ser melhor para a cidade em nível de mobilidade, né? Mas a gente tem que ter esperança. Mas, Renato, lá se foi o tempo, né? O tempo é inexorável. Não. Então, um debate tão rico como esse, mas nós chegamos ao final desse tempo aqui, mas esperamos contar com você em outras oportunidades. Estamos à disposição. No sentido que a gente possa aprofundar esse debate, né? Principalmente internamente, no instrumento de luta esse tão importante para a sociedade brasileira, que é o Partido dos Trabalhadores. Então eu queria agradecer aqui a sua presença, né? Agradecer, a sociedade lhe agradece o trabalho que o Gambá tem feito, né? Principalmente aqui no nosso estado, e dizer que isso é uma ONG, né, que merece todo o respeito, né, do povo brasileiro, daqueles que se preocupam com o meio ambiente. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, estamos à disposição. Valeu aí, foi ótimo conversar com vocês aí.